Vamos conversar então, ou seja, Thaís Arbex, nossa analista de política lá de Brasília, e eu vamos conversar com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Bruno, boa noite, meu nome é da Thaís, obrigado pela participação. Nossa primeira pergunta, Bruno, afinal de contas, para um partido tão tradicional, posso dizer assim, né, sobre o PSDB, qual é a vantagem de uma federação? Está difícil carregar o próprio candidato, Bruno? Oi, William, boa noite, Thaís. Primeiro, é o desafio de a gente se enquadrar e dançar conforme a música dessa nova jabuticaba eleitoral criada pelo sistema eleitoral brasileiro, né, William? Mas no momento que há uma decisão do Congresso, e isso foi feito, entre outras coisas, né, para permitir a sobrevivência de um conjunto de partidos políticos, eu quero dizer que nós temos a obrigação moral e política de sentar com o antigo PPS, hoje Cidadania, nessa tentativa de federação. O Cidadania é um partido que sempre teve, de modo geral, nos últimos 20 anos, teve no mesmo projeto nacional conosco, nos mesmos desafios, foi um parceiro importante no Congresso Nacional, em muitos estados da federação. O presidente do partido, Roberto Freire, é um dos homens públicos com uma história mais relevante na história do Brasil depois da redemocratização. Nós temos a obrigação moral de tentar avançar nesse sentido. Claro, há alguns problemas internos que precisam ser costurados, sobretudo dentro do Cidadania, mas nós tiramos uma posição no sentido de avançar sim, Thaís, de avançar no sentido de, se o Cidadania confirmar pela federação, conhecendo as dificuldades que eventualmente precisam ser superadas, nós vamos avançar para formalizar uma federação com cidadania que tem quadros dos melhores da vida pública nacional e é uma forma de, junto com o PSDB, permitir a manutenção de um partido político relevante, importante para a história da política nacional, da vida pública brasileira, e terá o nosso apoio se assim eles decidirem. Deixa eu passar a palavra a Thaís, contigo, Thaís. Obrigada, William. Boa noite, presidente. Presidente, vou para a questão eleitoral mais específica. 2 nomes tradicionais do seu partido, PSDB, disseram nos últimos dias que encontram justamente fora do tucanato a tal novidade eleitoral para uma alternativa a Lula e a Bolsonaro. Como é que fica essa questão internamente, presidente? Olha, o problema, Thaís, ele atinge toda a chamada Centro Democrático Terceira Via. Vamos lá. No PSDB nós temos um grupo de homens públicos importantes, respeitados, relevantes, que cobram de forma antecipada o crescimento de João Dória nas pesquisas. No MDB, Simone Tebet possivelmente tem mais votos dentro do PSDB do que no MDB. No Podemos, a presidente do Podemos, até algum tempo atrás, estava admitindo transferir o passe do seu candidato para outro partido. Então, nossos problemas são sistêmicos. É nesse conjunto de entendimentos que precisamos resolver essas questões, todas essas nossas questões internas, MDB, Podemos, o PSDB, na busca de federação com cidadania e outros movimentos, para tentarmos pedir que esses líderes, esses pré-candidatos, tenham, antes de tudo, o espírito público, de se distanciar do individualismo, do jogo do resultado eleitoral para o seu partido e possamos juntos conseguirmos buscar um nome de unidade para que a Terceira Via, ou o Centro Democrático, talvez não seja o principal responsável, por colocar no segundo turno a polarização que hoje está posta. Nós estamos fazendo dever de casa internamente, está longe. Se essa definição tivesse que ser em março, as convenções, a política não teria resolvido que seria em agosto, seria em abril. Então tem tempo. Claro que nós temos que demonstrar maior viabilidade eleitoral, tanto o MDB quanto o PSDB, quanto o próprio Podemos como um todo, e depois tentarmos buscar uma convergência, quem sabe por uma candidatura única. Cada vez fica mais claro que, diferente de uma candidatura única, esse objetivo vai ser mais difícil para todos. Então, nós temos a responsabilidade de tentar oferecer ao Brasil um projeto que possa unir todo esse conjunto. Bruno, até lá, nós estamos cuidando do nosso candidato, estruturando nossa campanha, William. Bruno, obrigado, porque você está descrevendo o dilema. O dilema é, eu tenho a minha candidatura, mas ela sozinha não anda. Eu preciso combiná-la com outros, mas para isso eu preciso definir critérios.
quem é que vai ser a candidatura, como você mesmo acabou de descrever, que permita romper a atual polaridade. Nós temos hoje uma eleição entre dois personagens. Qual é o critério, na sua opinião, Bruno, que definiria essa candidatura única? Esse critério a política vai falar no momento certo, mas seguramente o mês de junho é o momento adequado para que haja o limite de entender se isso foi possível. Né? Até lá, primeiro, cada um desses partidos estão fazendo seu exercício próprio, fortalecendo os seus candidatos. Nós estamos preparando toda a estrutura e coordenação da campanha do governador João Dória. Ele vai ter esse período agora para se dedicar à fase final do seu governo em São Paulo, passar o governo para o nosso candidato a governador Rodrigo Garcia, que assume em sucessão a João Dória, e seguir logo em seguida prepararmos a campanha. Vai vir a propaganda, o tempo de propaganda gratuita dos partidos políticos. Nós já estamos discutindo a participação do governador e dos nossos candidatos nesse programa, para que nós possamos, até junho, ter um grau de maturidade entre esse conjunto de partidos e pedir que eles possam, essas lideranças, junto com os líderes partidários, ter maturidade para chegar a um entendimento. Até lá, fortalecer cada um dos seus candidatos é um jogo absolutamente legítimo. Thaís, para encerrar. Presidente, vou pegar daí de junho, especificamente. O senhor se considera confortável esse calendário? Em algum momento o senhor acha que essa definição ela deveria ser antecipada, justamente por a gente entender que Lula e Bolsonaro hoje estão liderando com tranquilidade essas pesquisas? Seria o ideal, Thaís, mas a política tem seu tempo. Né? Nós temos um governador que tem um mandato até março, nós temos o período da janela até o final de março, até abril, na realidade, passa o cargo em abril. O período da janela eleitoral que vai até o início de abril, ou seja, na prática, quando eu falo junho, nós temos 60 dias de espaço para compor, e necessariamente não estou dizendo que seja junho, pode acontecer em julho. Quanto mais tempo demorar, mais isso favorece a polarização que está posta. A ideia é que nós possamos exercitar o máximo possível. Nós estamos conversando, nós conversamos com o Podemos, nós conversamos com o MDB com frequência, conversamos com outros agentes da vida pública nacional. Esperamos que possamos, com maturidade, sobretudo no protagonismo dos pré-candidatos a presidente da República, haver maturidade para construir um consenso. Até lá, cada um vai fazendo o seu dever de casa. Nosso muito obrigado a você, Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, Bruno. Boa noite, um abraço a todos.